Antes de orarmos, respire fundo e permita que a presença de Deus envolva o seu coração neste instante. Às vezes, no meio da correria da vida, nossos olhos se perdem. Passamos tanto tempo olhando para os problemas, para as feridas do passado ou até mesmo para as conquistas, que esquecemos de olhar para onde realmente importa. Tudo aquilo que ocupa o nosso olhar por muito tempo acaba moldando o que sentimos. Quando olhamos demais para a dor, perdemos a esperança. Quando fixamos os olhos nas distrações do mundo, o coração se distancia do Criador. Mas algo poderoso acontece quando decidimos tirar o olhar do caos e voltá-lo para Jesus. É por isso que a palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Isso significa que foi Ele quem começou a boa obra em você, e será Ele quem a completará. Jesus suportou a cruz por amor a você, e hoje reina em glória. Por isso, não permita que nada roube o seu olhar dele. Tudo neste mundo é passageiro. As dores passam, as alegrias mudam, as pessoas vêm e vão. Mas Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enquanto tudo ao redor muda, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel, amoroso e justo. Quando seus olhos estão fixos em Cristo, a alma encontra direção e a mente encontra paz. É como se, no meio da tempestade, uma luz permanecesse acesa, te guiando de volta para casa. O inimigo vai tentar desviar o seu foco. Ele vai usar distrações, comparações, preocupações e até mesmo o medo para que você olhe para qualquer coisa, menos para Jesus. Mas quando você decide olhar para o alto, a presença de Deus te fortalece. O olhar que antes via apenas desespero começa a enxergar esperança. O coração que antes carregava peso passa a sentir leveza. E é nesse instante que a fé renasce. Lembre-se, aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a ansiedade, ela toma conta do seu coração. Mas se você alimenta a fé, ela floresce e se torna inabalável. Fixar os olhos em Jesus é escolher viver pela fé e não pelas circunstâncias. É escolher confiar mesmo quando não entende, permanecer mesmo quando dói e adorar mesmo quando o silêncio parece longo demais. Jesus não quer apenas um olhar passageiro, Ele quer ser o centro da sua visão. Ele deseja ser o primeiro pensamento do seu dia e o último da sua noite. Quando Ele é o foco, tudo o resto se alinha. O coração encontra direção, a alma encontra descanso e a vida ganha propósito. Feche seus olhos por um instante e diga a Ele: Senhor, me ensina a olhar mais para Ti do que para o que me cerca. Porque quando o seu olhar se fixa em Jesus, até o impossível se torna possível. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: meus olhos estão em Ti, Senhor. Quando você aprende a fixar seus olhos em Jesus, começa a perceber que o mundo tenta constantemente roubar sua atenção. As preocupações diárias, as notícias, as redes sociais, as comparações e até as vozes internas de dúvida tentam te afastar da presença de Deus. É como se o inimigo quisesse que você olhasse para tudo, menos para Cristo. Mas aquele que escolhe manter o olhar firme em Deus, aprende a enxergar a vida com olhos espirituais, e não apenas com os olhos da carne. Muitos perdem a paz porque olham demais para o que não podem controlar. Olham para as contas, para os diagnósticos, para as perdas e esquecem que há um Deus no controle de tudo. Quando tiramos o foco das circunstâncias e colocamos em Cristo, o coração se aquieta. É ali, no silêncio da confiança, que o milagre começa. O problema pode não desaparecer de imediato, mas a sua alma descansa, porque você sabe em quem tem crido. Fixar os olhos em Jesus é mais do que uma atitude espiritual. É uma decisão diária. É acordar e dizer: hoje eu escolho confiar. É declarar: mesmo que os ventos soprem contra mim, eu não vou tirar o olhar do meu Senhor, porque quando o olhar permanece em Cristo, a fé não vacila.
E mesmo que as lágrimas escorram, elas não te afastam de Deus, apenas te aproximam mais dele. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar com você em todas elas. Quando os olhos estão em Cristo, o medo perde a força. Ele se torna pequeno diante da grandeza de Deus. As dúvidas perdem o poder, porque a presença dele traz clareza. E mesmo no meio da tempestade, você encontra direção, porque o olhar de quem confia em Jesus nunca se perde. O segredo da caminhada cristã é simples, mas profundo. Não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe para o alto. O olhar que busca o céu nunca se desespera com a terra. E quando o seu foco está em Deus, Ele mesmo te ensina a andar por fé e não por vista. É por isso que a presença dele transforma. Ela muda a forma como você vê o mundo e muda também a forma como o mundo te vê. Mantenha o seu coração firme e os olhos fixos no autor da sua fé. Porque quanto mais você olha para Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: meus olhos estão firmes em ti, Jesus. Quando olhamos para Jesus, descobrimos o verdadeiro sentido da fé. Não é apenas acreditar quando tudo está bem, mas permanecer firme mesmo quando o chão parece desaparecer sob os nossos pés. É confiar no caráter de Deus quando nada faz sentido. É entender que Ele continua sendo bom, mesmo quando a vida parece dura. O olhar fixo em Cristo é o que nos sustenta quando o vento é forte. E é o que nos levanta quando o coração quer desistir. A palavra nos lembra que Jesus suportou a cruz por nós. Ele não desviou o olhar do propósito, mesmo diante da dor. Ele não se rendeu ao medo nem ao sofrimento. Ele enfrentou tudo por amor, porque via adiante a alegria de salvar você. Quando você entende isso, percebe que olhar para Jesus é olhar para o amor mais puro e verdadeiro que existe. Um amor que não se abala, não se cansa e nunca te abandona. Por isso, quando o desânimo tentar te dominar, levante os olhos e lembre-se da cruz. A cruz não foi o fim, foi o começo de uma nova história. É nela que encontramos o perdão, a redenção e a força para continuar. Quando você olha para a cruz, o medo perde o poder, o passado perde o peso. E o coração entende que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Olhar para Jesus é também aprender a enxergar com os olhos da eternidade. É saber que a vida aqui é passageira, mas as promessas de Deus são eternas. Tudo o que você enfrenta agora é momentâneo, mas o que Deus está preparando é eterno. Quando você olha para Ele, o sofrimento ganha propósito, as lágrimas se tornam sementes e o deserto se transforma em caminho. E talvez, neste exato momento, você esteja olhando ao redor e não veja saída. Talvez sinta que tudo está desmoronando. Mas é aí que Deus te chama a levantar o olhar. Ele quer te lembrar que ainda há esperança, que ainda há um amanhã, que ainda há uma promessa sendo cumprida. Quando você levanta os olhos para o céu, percebe que não está sozinho. Há um Deus cuidando de cada detalhe. Nunca se esqueça, a direção do seu olhar determina o rumo da sua vida. Se você olhar para os problemas, eles crescem. Mas se olhar para Jesus, o impossível se torna pequeno diante da grandeza dele. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: meus olhos estão na cruz de Cristo. Olhar para Jesus é mais do que uma escolha espiritual, é um estilo de vida. É aprender a enxergar tudo através dos olhos da fé. Quando você olha para o Salvador, até as coisas mais simples da vida ganham um novo sentido. O nascer do sol passa a ser um lembrete do amor constante de Deus, e cada novo dia se torna uma prova viva de que Ele ainda está escrevendo a sua história. Tudo muda quando o olhar está nele, porque a fé começa a enxergar o que os olhos naturais não podem ver. É nesse olhar que a alma encontra descanso. Quando o coração está cansado, sobrecarregado e aflito, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não há fardo que Ele não possa aliviar, nem dor que Ele não possa consolar.
Quando você foca nele, o peso que te derrubava se torna leve, e aquilo que parecia impossível começa a se mover. A presença de Jesus tem o poder de realinhar tudo dentro de nós. Quando o mundo te faz olhar para fora e ver caos, ele te ensina a olhar para dentro e enxergar fé. Ele transforma o olhar de desespero em um olhar de esperança. E é por isso que, quando você decide permanecer com os olhos fixos em Cristo, o inimigo perde a força, porque não há escuridão capaz de ofuscar a luz de quem vive em comunhão com Deus. Há momentos em que Deus permite que o nosso olhar seja testado. Ele deixa que ventos soprem e tempestades venham, não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa visão espiritual. É no meio das provações que aprendemos a olhar com os olhos da fé. É ali, na adversidade, que descobrimos que olhar para Jesus não é apenas uma opção, é a única saída. Então, se hoje você sente que o peso da vida está te fazendo desviar o olhar, respire fundo e volte os olhos para o alto. Deus não te pede para entender tudo, Ele te pede para confiar. Mesmo sem ver, continue crendo. Mesmo sem compreender, continue caminhando. Porque quando você olha para Cristo, Ele te ensina que a fé não depende das circunstâncias. Depende da confiança em quem Ele é. E lembre-se, quando o seu olhar se firma em Jesus, a paz volta a habitar dentro de você. As vozes do medo se calam e o Espírito Santo te conduz com mansidão. Se essa mensagem tocou o seu coração, declare nos comentários: eu escolho olhar para Jesus todos os dias. Olhar para Jesus é entender que Ele é o centro de tudo. Nada faz sentido sem Ele. A vida perde o brilho quando o coração se afasta de sua presença. É como tentar caminhar sem direção. É como procurar sentido onde não há. Jesus não é apenas uma parte da nossa jornada. Ele é o próprio caminho. Quando você fixa o olhar nele, tudo o que estava confuso começa a se alinhar. Porque é impossível olhar para Cristo e continuar o mesmo. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa palavra é mais do que uma promessa, é uma direção. Quando você entende que Jesus é o caminho, percebe que não precisa correr atrás de respostas, porque Ele é a própria resposta. E quando você o busca de todo o coração, Ele mesmo te guia por veredas seguras, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Fixar o olhar em Cristo é também aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não se entende o processo. Há dias em que Deus silencia para trabalhar. Há momentos em que Ele permite o deserto, não para castigar, mas para fortalecer a fé. O olhar que permanece em Jesus consegue enxergar propósito até nas lágrimas. Porque quem olha para o alto entende que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitos perdem a fé porque olham demais para o tempo. Querem que Deus haja rápido, esquecendo que o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa e nunca se apressa. Ele age na hora exata. E quando você mantém os olhos nele, aprende a esperar com o coração em paz. Esperar em Cristo não é ficar parado, é continuar crendo mesmo quando o céu parece fechado. É acreditar que Deus está se movendo, mesmo quando você não vê movimento algum. Quando você decide viver com os olhos voltados para Jesus, o inimigo perde espaço, porque não há distração que roube o coração de quem vive pela fé. O olhar fixo em Cristo é o escudo que protege a alma das setas da dúvida, da inveja e do medo. É Ele que te faz caminhar em meio à escuridão sem tropeçar, porque a luz de Cristo ilumina cada passo que você dá. Não tire os olhos de quem nunca tirou os olhos de você. Ele te vê quando ninguém te enxerga, te ouve quando ninguém te escuta e te entende mesmo quando você não encontra palavras. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus, Tu és o centro da minha vida. Seguir Jesus é mais do que ouvir sobre Ele, é olhar para Ele todos os dias com todo o coração. É permitir que cada decisão, cada pensamento e cada ação seja guiada pelo amor dele. Quando nossos olhos se fixam em Cristo,
Aprendemos a caminhar em fé, a escolher a paciência, a perdoar os que nos feriram e a amar sem medidas. Olhar para Jesus transforma a maneira como enxergamos a vida, porque tudo passa a ser filtrado pela presença de Deus. A cruz de Cristo é o maior exemplo do que significa olhar além de nós mesmos. Jesus suportou dor, humilhação e rejeição por amor a nós. Ele nos mostra que a verdadeira fé exige entrega, coragem e perseverança. Quando você aprende a mirar nele, entende que o sacrifício não é em vão, que cada luta tem propósito e que mesmo as dores mais profundas podem se tornar caminhos de crescimento e redenção. Olhar para Jesus é também cultivar um coração que deseja o céu, mesmo vivendo na terra. Significa buscar o Espírito Santo com intensidade, orar com urgência e valorizar o que realmente importa. Nada neste mundo pode substituir a presença de Deus. Nenhuma riqueza, nenhum sucesso ou prazer temporário é comparável à alegria de estar com Ele. Quem olha para Cristo encontra paz que o mundo não pode oferecer e força que não se esgota. Às vezes, a vida nos distrai com tantas vozes, opiniões, críticas, preocupações, mas Deus nos chama a permanecer atentos à sua voz. É Ele quem fortalece, quem ensina, quem corrige com amor. E quando o seu olhar está fixo nele, nenhuma dúvida pode abalar a fé, nenhum medo pode paralisar o coração, e nenhuma tempestade consegue desviar você do caminho que leva à vitória. E é por isso que o apóstolo Paulo nos lembra, em 1 Timóteo 4:8, que a piedade tem valor em tudo, pois ela nos traz promessa de vida agora e no futuro. Viver com olhos em Jesus é viver uma vida de santidade, oração e entrega, confiando que Ele completará o que começou em nós. É saber que a recompensa verdadeira não está nas coisas passageiras, mas nas promessas eternas do Senhor. Se essa palavra tocou seu coração, digite nos comentários: minha fé está firme em Cristo. Olhar para Jesus também significa negar a si mesmo. É deixar de lado os desejos da carne e colocar a vontade de Deus acima de tudo. A verdadeira fé não é confortável. Ela exige entrega, sacrifício e coragem. Jesus nos ensinou em Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é mais do que palavras, é ação. É decisão diária de colocar Deus em primeiro lugar. Quando você toma essa decisão, percebe que o caminho da fé é diferente do caminho do mundo. Ele não promete facilidades, mas promete presença, força e vitória. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade se transforma em aprendizado. E cada cruz carregada se torna um testemunho da graça de Deus. Quem olha para Cristo entende que o sacrifício temporário gera recompensas eternas. A cruz de Jesus nos ensina que a vida cristã não é sobre conforto imediato, mas sobre eternidade. É pelo olhar fixo nele que conseguimos suportar perdas, dores e rejeições, confiando que algo maior nos espera. Quando entendemos isso, cada lágrima se transforma em semente, cada luta em crescimento e cada ferida em oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus. Viver com os olhos em Jesus também nos leva a valorizar a santidade e a piedade. Em um mundo que valoriza a aparência e poder, Deus nos chama para uma vida de obediência e amor. A verdadeira força não está no que se vê, mas na fé que nos sustenta. Olhar para Cristo nos ensina a caminhar pela fé e não pelas circunstâncias, confiando que Ele é maior que qualquer dificuldade. E quando os dias forem difíceis, quando as portas parecerem fechadas e o desânimo bater à porta, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É nele que você encontra coragem para seguir em frente, confiança para esperar e paz para descansar. Aquele que começou a obra em você continuará até o fim, e nada poderá separar você do amor dele. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu me entrego completamente a ti, Senhor. Olhar para Jesus é também aprender a perseverar na oração.
A oração não é opcional, é a linha de vida da alma. Assim como o sangue mantém o corpo vivo, a oração mantém o espírito em conexão com Deus. Quando você ora, não está apenas pedindo, está alinhando seu coração com o coração de Deus, encontrando força, clareza e direção. Sem oração, a fé enfraquece. Com oração, ela se torna inabalável. Muitos desanimam porque olham apenas para os problemas e esquecem de olhar para o Deus que tem poder sobre eles. Mas o verdadeiro crente entende que a oração transforma o impossível em possível. Mesmo quando a situação parece não ter saída, a fé que ora cria caminhos onde não há portas. O olhar fixo em Cristo durante a oração gera confiança e esperança, mesmo nas tempestades mais intensas. Olhar para Jesus é também aprender a confiar em sua soberania. Nada escapa do seu controle. Nenhuma lágrima cai sem que ele saiba. Nenhuma batalha acontece sem que ele permita. Quando compreendemos isso, a alma encontra descanso. Podemos entregar nossos planos, nossos desejos e nosso futuro em suas mãos, certos de que Ele está trabalhando tudo para o nosso bem. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, a fé verdadeira não se deixa abalar pelo que é visível. Olhar para Jesus é declarar que Ele é maior que qualquer dificuldade. É confiar que a força de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que Ele é fiel em todas as gerações. Mesmo quando a estrada é difícil, a fé que mantém os olhos em Cristo não vacila. Ela se firma na rocha eterna e nenhum vento pode derrubar quem está ancorado nele. Portanto, levante o olhar agora e escolha colocar sua confiança em Jesus. Que cada passo do seu dia seja guiado por Ele. Que cada pensamento se alinhe com sua vontade. Que cada decisão reflita a presença dEle em sua vida. Porque quem olha para Cristo nunca se perde. Quem nele confia nunca cai. E quem se entrega ao seu amor nunca será abandonado. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, aprendemos o verdadeiro significado da confiança. Não é confiar apenas quando tudo está tranquilo, mas permanecer firme quando as tempestades surgem. É entender que o poder de Deus não depende das circunstâncias e que sua fidelidade se mantém mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Olhar para Cristo transforma medo em coragem, dúvida em esperança e fraqueza em força. A vida cristã é uma jornada de constante entrega. Jesus nos chama a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo diariamente. Isso significa colocar de lado o orgulho, o ego e os desejos passageiros para viver segundo a vontade de Deus. O sacrifício temporário nos conduz a um propósito eterno. E cada passo de obediência fortalece a fé, molda o caráter e nos aproxima do coração do Pai. O olhar fixo em Jesus também nos ensina a viver com gratidão. Mesmo em meio às lutas, aprendemos a reconhecer a presença dele em cada detalhe. Cada amanhecer se torna uma bênção, cada desafio uma oportunidade, cada vitória uma prova do seu amor constante. Quando o coração aprende a agradecer, a paz e a alegria se tornam companheiras diárias. Perseverar na fé é perseverar em oração. Orar sem cessar não é apenas pedir, mas manter um diálogo contínuo com Deus. É trazer o coração para perto dele, buscar sua direção e permanecer conectado à fonte da vida. A oração diária fortalece a alma, restaura a esperança e renova a fé, mesmo quando a jornada parece longa e pesada. Finalmente, olhar para Jesus é compreender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começou a obra em você e Ele mesmo a completará. Mesmo quando você não vê progresso, mesmo quando sente cansaço, Ele continua trabalhando. Aquele que começou algo tão grandioso em sua vida é fiel e capaz de concluir cada detalhe com perfeição e amor. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus fortalece minha fé todos os dias.
Chegamos ao momento de firmar o coração em Cristo. Olhar para Jesus é mais do que observar, é viver cada dia com Ele no centro de tudo. É confiar mesmo quando não entendemos, é descansar mesmo quando a tempestade sopra, é adorar mesmo quando o mundo parece desmoronar. Quem mantém os olhos em Cristo descobre que não há solidão que dure. Não há medo que prevaleça e não há dificuldade que Ele não possa transformar em vitória. Jesus é o autor da nossa fé e também é o consumador dela. Ele começou uma obra maravilhosa em você desde o primeiro momento em que o chamou e continuará até completá-la com perfeição. Cada lágrima que você derramou, cada batalha que enfrentou, cada vitória conquistada ou esperança perdida, Ele conhece profundamente. E é na fidelidade dele que encontramos segurança, força e coragem para continuar. Seguir a Cristo exige entrega diária. É negar a si mesmo, tomar a cruz e decidir caminhar com Ele todos os dias. É colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Confiar no seu plano mesmo quando o caminho é incerto e buscar sua presença acima de tudo. Quem escolhe essa vida descobre a alegria verdadeira, a paz que o mundo não pode dar e a promessa eterna da vida que Ele preparou. Em todos os momentos, lembre-se, Deus está cuidando de cada detalhe. Nenhum sofrimento escapa à sua mão, nenhuma vitória passa despercebida. Ele vê, ouve e ama você com perfeição infinita. O seu olhar fixo em Jesus garante firmeza nos dias de luta, esperança nos dias de dúvida e alegria nos dias de conquista. Ele é suficiente, Ele é fiel e Ele é a fonte de toda a vida e de todo o amor. Portanto, escolha hoje novamente olhar para Jesus, fixar seu coração nele e viver em comunhão diária. Que cada respiração, cada passo e cada pensamento reflita a glória do seu nome. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de todo amor. Se essa oração tocou o seu coração, digite nos comentários: Jesus é o centro da minha vida. E para não perder nenhuma oração diária e continuar fortalecendo sua fé, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Deus tem promessas incríveis para você a cada dia.